Fala pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Pessoal, hoje eu quero trazer um vídeo aqui para vocês bem interessante, tá? Às vezes as pessoas têm o sonho de ter a casa própria e o primeiro passo para se ter a casa própria é o quê? É achar um lote, achar um terreno para que possa ser feita essa construção, tá? E assim, como que nós encontramos um lote? No caso, o lote é acessível para mim, não é? Onde ele está localizado? Como que é o lote? Eu vou precisar fazer arrimo nele, eu vou precisar adicionar terra, eu vou precisar tirar terra. Então tem todos esses fatores aí na hora de escolher um lote, tá, pessoal? Porque dependendo do lote que você escolhe, ou você toma prejuízo, ou você acaba acertando na compra, tá? Então eu vou passar aqui algumas dicas essenciais para que vocês possam estar ganhando na compra na hora de escolher o lote, tá legal? Então roda a vinheta que eu já volto, beleza? Antes de continuar esse vídeo, pessoal, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhe para que vocês continuem recebendo os vídeos que eu trago. Galera, veja bem, quando a gente tem um sonho de ter uma casa própria, nós queremos construir, a gente já vê a casa, imagina a casa tal, construída no lugar. Nós vamos passando por vários processos nessas etapas, né? Mas antes de ter a casa, nós precisamos do quê? De um terreno, de um lote para poder construir a casa, tá? Eu estou falando aqui, pessoal, em terrenos, em áreas urbanas residenciais, tá? Tira a área de terrenos comerciais, tá bom? Eu estou voltado aqui mais para a área residencial, tá? E o que que acontece? Na hora de escolher um lote, você precisa ficar atento a certos fatores, tá? E assim, o primeiro fator que você precisa estar atento é o que? É a localização do terreno, aonde ele está localizado. Ah, esse terreno ele está localizado em uma área central, ou ele está localizado em uma área mais afastada da cidade, tem pontos comerciais perto, como que é o terreno, tá? Então, o primeiro fator que você precisa ficar atento é a localização. Se o seu terreno for localizado perto de shopping, farmácia, supermercados, escolas, postos de saúde, tudo isso daí, pessoal, ele favorece para uma valorização futura, tá? Porque é uma região que tem comércio, né? É uma área comercial e vai se tornando empreendimentos futuros ali. Então, futuros empreendimentos virão ali nessa área, tá? Então, a tendência dele é valorizar muito mais, beleza? Então, o primeiro fator que você tem que ver é a localização. Um ponto desvalorizante da localização é o que? É perto de aeroporto, perto de oficinas, perto de rodovias, onde tem muito barulho, tá? Porque ninguém quer construir uma casa e fica ouvindo o barulho do vizinho marretando, fica ouvindo vários barulhos de máquinas, ou carro, caminhões passando ao fundo, ou aviões passando em cima. Então ninguém quer fazer uma casa perto de onde tem esses barulhos, tá? Às vezes, por necessidade, né, a gente acaba cedendo a isso, por ter alguma necessidade, às vezes a gente não tem a verba para comprar num lugar melhor, mas assim, esses pontos já chegam a ser um pouco mais de desvalorização no seu lote, tá? Porque fica ruim você ter uma residência perto de um local tão barulhento, tá? E assim, pessoal, eu tô falando aqui para nossa cidade do interior, tá? As grandes cidades, a capital, tem lugar que não tem para onde você correr, não tem como, barulho 24 horas. Então, como ali é um grande centro, você não tem escolha, né? Quanto mais você se afastar, mais é, periférico fica ali, né? Nas grandes cidades. Então, eu tô falando aqui para cidades do interior, cidades pequenas, tá legal? E o segundo ponto que vocês tenham que se atentar na hora de comprar um lote é o que? A topografia, tá?
A topografia ela é muito importante, pessoal, porque é a topografia que também define se você ganha ou perde dinheiro na hora da compra do lote. Porque às vezes nós vemos um lote ali, o lote a olho nu ele é legal, tal, mas a hora que você acaba batendo um nível no lote, ele acaba sendo muito mais baixo do que a rua ali, e aí a gente tem que fazer o quê? Jogar terra, nivelar com terra ali para poder ter essa diferença de nível do lote com a rua, tá? Porque geralmente a gente tem que ter aí de desnível do lote com a rua cerca de 30 centímetros, pessoal, para poder dar uma caída boa aí, né, em área de pluvial, tá? Porque senão você não consegue mandar a água pluvial para a rua, se você fica muito abaixo disso. Isso eu estou falando aqui cerca de 30 centímetros para um lote de 250 metros quadrados, tá bom? Eu estou falando para a área residencial de um lote de 250 metros quadrados. Agora, se é um lote maior, aí nós temos que ver lá a diferença de nível e jogar um pouco mais, tá? E então a topografia ela é muito importante porque os custos com maquinário, com aterramento, é muito caro, pessoal, esses custos, tá? E não é barato esses custos. Outra coisa que você tem que ver, se você acha um terreno com muito desnível de uma rua para outra, de um quarteirão, às vezes tem um quarteirão mais alto e o outro quarteirão mais baixo, né, dependendo do bairro. O que que acontece? Você tem esse desnível aqui para vencer, tá? Você comprou o lote aqui. Você tem que fazer um arrimo no seu lote. E o arrimo hoje, né, por ser estrutura e tal, é aço e concreto, é uma parte cara, pessoal, não é barato. Então tem que ficar atento a esses detalhes também, se o lote dá arrimo, essas coisas, tá? Porque você vai gastar muito com concreto, com aço, aí você, dependendo do tamanho ali do arrimo, se for até 2 metros, não precisa de mão francesa. Acima de 2 metros, você já tem que fazer uma mão francesa para apoiar bem. Aí você tem que aterrar esse arrimo. Então, é um custo muito alto, tá? Às vezes você acha que está ganhando na compra do lote e acaba perdendo, tá bom? Às vezes você chega a encontrar um lote com um valor bem acessível, né? Mas aí tem esses pontos desvalorizantes, por exemplo, tem um poste na frente. Por exemplo, se você quer dividir o lote para fazer duas residências ali, você já não consegue, porque você tem que fazer uma só para poder dar entrada ali para sua garagem. É a mesma coisa com a boca de lobo. Então, se você achar um lote com que tenha poste, que tenha boca de lobo na frente, você tem que lembrar que é para fazer um empreendimento só, tá? Às vezes a pessoa quer dividir o lote ali no meio para fazer duas residências e acaba não conseguindo, tá bom? E assim, pessoal, como eu disse para vocês, é importante conhecer a vizinhança que você vai comprar esse lote. Lógico, quanto mais área comercial, quanto mais ao centro, o lote acaba tornando-se mais caro. Quanto mais afastado, ele acaba tornando-se mais em conta. Só que você, na hora de comprar um lote, seja no centro ou seja afastado, você tem que perceber todos esses fatores que eu citei para vocês, tá? Porque os custos são caros para você depois nivelar custo com terra e maquinário, tá? Isso daí, pessoal, é alto. Então, às vezes você acha um lote e fala, tô pegando por um preço acessível. Só que no fim das contas, quando você for somar lá na final, no valor final, você vai ver que saiu elas por elas. Às vezes você acabou pagando até mais no valor do lote, tá? Então fique atento a esses pontos, tá, pessoal? O que eu queria falar para vocês por hoje é isso, tá bom? Então, mais uma vez pedindo aí a compreensão de vocês, não custa nada, é de graça, tá? Deixa o like aí, ative o seu sininho e se inscreva no canal, beleza? Até o próximo vídeo.